Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu, no seu, no nosso canal. Gente, vocês sabiam que existe mais de uma culpa? Sério, gente, existe. E hoje nós iremos aprender juntos. Lembrando que sejam bem-vindos aqui mais uma vez. Meu nome é Ana Cristina, sou terapeuta, analista corporal e comportamental. E antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, compartilha, comenta e vamos aprender juntos. Essa aula hoje aqui está incrível. Gente, lembrando sempre que se eu estou olhando para cá é porque eu estou com o note aqui, tá bom? Tá tudo marcadinho aqui, então eu quero passar o máximo de informações para vocês. Então eu estarei lendo, mas em cima da leitura eu estarei conversando aqui com vocês, batendo o nosso papo de sempre, tá ok? Então bora lá. Falando sobre culpa, o que seria culpa? Vamos aprender sobre? Então nós iremos aprender hoje sobre a culpa. A culpa é uma resposta emocional que geralmente surge quando sentimos que não atendemos às nossas próprias expectativas ou normas morais, ou quando acreditamos que prejudicamos alguém, tá? Então, assim, essa emoção é uma das emoções que a gente precisa aprender a lidar, porque infelizmente tem muitas pessoas que não sabem lidar com a culpa e acabam fazendo coisas que não deveriam fazer a si próprias, tá bem? Então, falando sobre a culpa, quais as causas? Existem várias razões. Umas delas são as expectativas pessoais, onde muitas vezes estabelecemos padrões elevados para nós mesmos, sabe? E ao não alcançá-los, sentimos culpa. Sabe aquela situação em que você pensa, planeja em fazer tudo certinho e aí entra outras situações, entra a autossabotagem, entra a falta de confiança, a procrastinação, entra vários fatores aí e aí te impedem de avançar, de conquistar, de seguir. E aí o que você se sente? Culpado. Por que eu não fui? Por que eu não agi? E, enfim, é esse tipo de expectativas pessoais que a gente cria causando a culpa, tá bom? Outro ponto importante também são as normas sociais e culturais. Sim, a sociedade, ela nos impõe, né, nos influencia, ainda mais na era da rede social hoje, a influência está muito mais, né, avantajada, muito mais, né, acontecendo o tempo todo. Então, assim, de fato, elas nos influenciam na questão das nossas percepções sobre o que é certo ou errado, levando a culpa quando não seguimos essas normas. E falando aqui para nós que somos mulheres o tempo todo, é como se fosse exigido de nós sermos boas em tudo. A começar pelo nosso corpo, que temos que ser magras, né? E aí entra a questão de ser boa em tudo, ser boa mãe, boa esposa, boa amiga, boa filha. Então, assim, gente, é N fatores. E aí, quando nós não conseguimos chegar a esses pontos de perfeição, é onde a gente acaba se sentindo culpadas por não conseguirmos, né, concluir as metas que nós mesmos colocamos em nós. Em questão de relacionamentos, podemos sentir culpa ao pensar que magoamos alguém ou ao não atender às expectativas de amigos e familiares. Esse é um ponto também que nós devemos falar sobre essa questão de se culpar por algumas questões, né, de não conseguirmos alcançar, né, objetivos ou expectativas de alguém. Gente, isso é muito sério. Isso é um lugar muito desconfortável para se estar, sabe? Um lugar onde você tem que estar à altura das expectativas de alguém. Gente, isso não é um lugar legal. Reveja bem essas questões, tá bom? Gente, e um ponto importante aqui que eu quero que vocês aprendam agora, que é sobre desde o início que eu falei aqui nesse vídeo, é sobre os tipos de culpas que tem. Eu achei incrível sobre esse assunto, estudando, escrevendo tudo bonitinho aqui para vocês, preparando, essa questão, a culpa saudável. Gente, existe culpa saudável sim, sabe como? É aquela culpa de quando nós erramos, falhamos com alguém, sabe? E esse sentimento de culpa faz com que a gente reflita sobre o que nós fizemos, sobre as nossas ações, sobre o que nós falamos para alguém, né? E com esse sentimento de culpa faz eu refletir a ponto de me desculpar com a pessoa, a ponto de corrigir o meu erro. Então, assim, isso é bom, porque se não fosse isso, como que seria? Tanto faz, eu faria as coisas e estava tudo ótimo. E na verdade, não. Tá bom? Aí entra a questão, outro ponto importante, que é a culpa excessiva. Isso daí também é complicado. Por quê? A culpa excessiva ocorre quando nos sentimos culpados por coisas além do nosso controle ou por erros menores. Isso pode levar a um ciclo de autocrítica e baixa autoestima. Gente, isso é muito sério. Sabe aquela pessoa que fica o tempo todo pedindo desculpa?
Sabe? Como se o tempo todo ela estivesse errando. Você já se sentiu assim? Ou conhece alguém assim? Que fica o tempo todo, ai, perdão, ai, desculpa, ai, parece que já se tornou mania de pedir desculpa o tempo todo, como se o tempo todo estivesse fazendo alguma coisa errada. Esse é o tipo de culpa excessiva. Culpa irracional é outro ponto. Às vezes podemos sentir culpa sem uma razão clara ou lógica. Essa culpa irracional e a excessiva estão casadinhas, tá? O que pode estar ligado a padrões de pensamentos negativos ou crenças distorcidas sobre nós mesmos. Então, essas duas estão casadinhas, tá? Então, assim, Ana, mas aí, agora que eu sei das culpas, como vou lidar com elas? Como que vai ser? Primeiro ponto, gente, você precisa a gente vai falar já já sobre isso, tá? Mas uma das questões é reconhecer a emoção. É eu aceitar essa emoção, o sentir culpa. Aceitar que você está se sentindo culpado é o primeiro passo para lidar com essa emoção. A gente vive fugindo o tempo todo de tudo e de todos, não é verdade? E a gente não tem como fugir de nós mesmos. Não tem como eu falar assim, ai, Ana, sai de perto de mim porque eu não quero que você fique perto de mim. Não tem como, eu vivo aqui, eu moro aqui dentro, né? Então não existe essa possibilidade. Então eu tenho que aceitar as minhas emoções. Refletir sobre a causa é o segundo ponto. Perguntar-se por que você está se sentindo assim? Por que você está se sentindo culpada? Tem justificativa essa culpa que você está sentindo? É refletir sobre isso, sabe, gente? Pensar sobre o assunto. E aprender com os erros. Se você fez algo que considera errado, pense em como pode corrigir isso ou evitar cometer o mesmo erro no futuro. Então, assim, uma vez que eu reconheci, eu compreendi, então, assim, se eu errei mesmo, né, se não é coisa da minha cabeça, então eu vou consertar. E não vou fazer mais errado, né? Vamos melhorar e vamos progredir, né? E um ponto positivo, e é um ponto que nós vamos entrar aqui, é sobre perdoar-se, praticar a autocompaixão. E lembre-se que todos cometem erros. O perdão pessoal é essencial para seguir em frente. Gente, precisamos, de fato, nos perdoar, tá? Você precisa se perdoar. Até porque uma vida sem perdão, gente, a gente precisa perdoar a si mesmo para que a gente também possa perdoar os outros. Né? A gente vive uma vida remoendo tantas coisas, sabe? Revivendo tantas coisas, mas eu preciso aprender a me perdoar. Bora aprender junto? Então, bora. Então, assim, o que seria auto-perdão? Auto-perdão é o processo pelo qual uma pessoa se perdoa, tá? Por ações passadas que considera erradas ou prejudiciais. É uma forma de liberação emocional que permite que a pessoa se mova além da culpa e do arrependimento, promovendo um estado mental mais saudável. Então é isso, gente, é ter a consciência e se auto-perdoar, tá? Por que é importante? Primeiro, por conta da nossa saúde emocional, pelo nosso crescimento pessoal e pelas nossas relações também, para que elas sejam mais saudáveis. Então, assim, no quesito à saúde emocional, o auto-perdão pode ajudar a reduzir sentimentos de culpa, vergonha e autocrítica. Sabe aquela pessoa que fica o tempo todo se criticando? Pois bem, é essa a questão. Promovendo uma saúde mental mais robusta, né? Uma saúde mental mais equilibrada, mais, sabe? Ok. Sobre o crescimento pessoal, ao perdoar a si mesmo, você pode aprender com as suas experiências e crescer com elas, em vez de ficar preso ao passado. Gente, aquela história, errei, falhei. Aonde que eu errei, né? Onde foi que eu falhei? Então eu vou consertar, para não fazer de novo, né? Então já começa por aí, sabe? Se eu errei, falhei, então vou consertar, tentar fazer as coisas valerem a pena e darem certo, tá? Sobre relações mais saudáveis, o auto-perdão pode levar a relação mais saudável com os outros, pois quando você se aceita e se perdoa, é mais capaz de oferecer aceitação e perdão aos outros. Gente, como é aquela história? Feridos ferem, sabe? Assim como curados curam. Magoados magoam, né? Mas, gente, é aquilo, a gente precisa, sabe? Se perdoar para poder perdoar. Esse é o ponto principal das nossas vidas. Precisamos exercer isso nas nossas vidas. E a gente vai ver o que Deus pode fazer através disso. Glória a Deus, eu tô falando glória a Deus aqui. Ai, gente, pra quem me conhece é assim mesmo, glória a Deus. Então, como praticar o auto-perdão? Vamos aprender como praticar? Reconhecer o erro, é o que eu acabei de falar, né? Aceitar que você cometeu um erro, isso não significa se punir, gente, não significa se punir.
mas sim entender o que aconteceu e por que foi prejudicial. Então, pensar sobre mesmo, tá bem? Refletir sobre as consequências. Considere como suas ações afetaram você e os outros. Isso pode ajudá-lo a entender melhor a situação. Terceiro, aprender com a experiência. Pergunte-se o que pode ser aprendido com essa experiência. Como você pode evitar cometer o mesmo erro no futuro? Gente, é sobre isso. Errou, aceita, né? Aceita, reflita, corrija, perdoe-se, peça perdão. E é isso, gente. Pratique a compaixão, a autocompaixão. Trate-se com a mesma compaixão que você oferece às pessoas, sabe? Alguém chega assim falando e tal, e a gente vai lá e dá aquele, né? Aquela palavra de conforto, e quando é a gente, meu Deus, é só autocrítica, e a gente muitas vezes até se xinga, né, fala algumas coisas que não deveria. Não, gente, para com isso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faça um compromisso, comprometa-se a agir de maneira diferente no futuro. Isso pode incluir mudanças em seu comportamento ou atitudes, sabe? Então, assim, de fato, faça um compromisso consigo mesmo. Você merece ser aceita por si mesma, ser perdoada por si mesma. E a gente vive num momento da nossa vida em que a gente quer ser aceito. Eu falo isso para os meus clientes, pacientes. Eu falo assim, olha, antes de querer ser aceito por todos, querer ser visto, aceito, amado, perdoado, querido por todos, e você? Se ama, se perdoa, se respeita, se aceita? Então, sabe, é muito sobre mim, gente. Sabe, eu tenho que estar bem primeiro. Eu tenho que me curar primeiro. E isso não é egoísmo, isso aí fica para outra aula, isso é amor próprio, é totalmente diferente de egoísmo, tá? Então, assim, a gente precisa aprender a se auto-perdoar, a entender, sim, a culpa, né? Porque ela faz parte da nossa vida, mas eu preciso aprender a me perdoar, porque tem muita gente que para aí no meio do caminho, na culpa, e fica paralisado, fica congelado e não vive mais. Se culpa uma vida inteira por atos, por coisas, e não vai para frente. Mas eu quero te convidar com essa aula de hoje, com esse vídeo de hoje, a se auto-perdoar, sabe? Escreve, pega papel e caneta e coloca: eu me perdoo por isso, por isso, por isso. Sabe? Até porque, gente, é bem verdade que quando nós erramos, já fala na própria palavra, não é porque eu quis errar, eu não sabia. E quantas vezes nós fazemos na tentativa de acertar, cometemos erros. Não é? Quantas vezes isso acontece nas nossas vidas, mas que você aprenda, analise, olhe, observe e que de fato você possa se perdoar. Essa foi a nossa aula de hoje, foi um prazer estar aqui com vocês, foi um prazer acolher vocês, sim, porque isso para mim se torna um acolhimento virtual. E que Deus abençoe vocês e até a próxima. Não se esqueça de deixar seu joinha aqui, se inscrever no canal, compartilhar, comentar, tá bem? Que assim eu vou saber também que vocês estão gostando desse conteúdo e eu vou estar trazendo mais e mais e mais. Vamos aí aprimorar os nossos conhecimentos juntos, aprender juntos é sobre isso. E até a próxima, um beijão, tchau, tchau!